Eu vou iniciar de novo a gravação. Tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim? Sim, Pro. Tá. Então agora vamos para a revisão. O que nós vamos ver? Processo criativo, Sim. moda e tendência, ciclo de moda, book de coleção, tema e subtema, painel semântico, público, shapes e cartelas. E aí, quais são as fases do processo criativo? Esse é um esquema, que é uma tabela que tem todas as fases de vários autores, que basicamente é resumido em pesquisa, preparação, análise e teste para ver se o produto é viável e verificação. Basicamente são essas as fases. Todos eles dão um nome diferente, mas basicamente esse é o processo. E aí o qual que a gente viu foi o Gomes. Identificação, preparação, incubação, esquentação, iluminação, elaboração e verificação. Alguém tem alguma dúvida desse processo criativo do Gomes? Sim? Não. Não? Não. Tá, porque é o mais completo. E o próprio nome já diz. Identificar o problema, se preparar, fazer pesquisa, começar a incubar, que a gente fala, é internalizar aquela ideia, que às vezes é a hora que você começa a se preparar para ter a iluminação que a gente chama de eureka. E a esquentação é a hora que você começa a fazer os rascunhos. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer desse jeito, vou colocar tal coisa, isso é esquentação. Elaboração é a hora que você teve a ideia, é aquela ideia, e você vai fazer daquela forma. E a verificação é a hora que você testa se realmente a sua ideia é boa e é válida. E aí, o que é moda, o que é tendência? A moda vem do latim modus e do francês mode. Não é tendência de consumo, ela evolui de acordo com a história e é reflexo da cultura. É uma forma de comunicar-se. E a moda se popularizou com a burguesia, que queria se parecer com a nobreza. Porque até então a burguesia não existia, era só nobreza e plebe. Até que surgiu uma classe abastada que tinha condição de comprar roupas caras e tecidos coloridos, que era só a nobreza que tinha, porque a plebe usava roupa bege. Eu acho até engraçado, porque eu falo que eu odeio bege. Odeio bege. Então, assim, as roupas deles eram sem cor, porque eles não tinham dinheiro para os corantes. E aí eles começaram a copiar a nobreza, foi quando começou a surgir as primeiras tendências de moda. Moda não é estilo, não é tendência e não é modismo. E aí a tendência, o que é? Tendência, tender para ou ser atraído para. E a Carol Garcia descreve como temporalidade e massificação. Uma tendência, ela só pode ser considerada tendência pelo ciclo de temporalidade e massificação. E aí o Dario Caldas, mestre, guru, que a gente vai ter um bate-papo com ele no simpósio, ele fala que repertoriar, mapear, classificar, identificar, descrever e acompanhar as mutações das tendências de fundo, dos valores, dos comportamentos, torna-se uma das formas de conferir sentido e de abarcar a complexidade da cultura contemporânea. Nós somos reflexo do que nós usamos e do nosso estilo de vida, do que nós consumimos. E tudo isso, as tendências de consumo, no caso, estudam. Aí quais são? Mega tendências, que são de mais de uma década, macro, de até uma década, dura em média 5 anos,
E a tendência estética, que dura 6 meses, às vezes 2 meses. Ou o tie-dye, por exemplo, que não durou um mês direito, né? Esse boom que deu de novo. E aí, o que é paradigma? É uma mudança do imaginário coletivo mundial, que todo mundo acaba sendo pulverizado por ela, não tem como fugir dela. No caso, nós estamos vivendo um paradigma que se chama Covid-19. Mudou todo o nosso estilo de vida. E por mais 10 anos, nós vamos sofrer as consequências do Covid-19. Tem uma pessoa que está tentando entrar, não vou conseguir aceitar, infelizmente. E aí, o que é ciclo de moda? É o lançamento, consenso, consumo, massificação e desgaste. É o tie-dye, ninguém mais aguenta ver. Novidade, todo mundo quer, tá todo mundo usando, de repente, ninguém mais quer. Esse é o ciclo de moda. E aí, o inovador usa primeiro. Aí tem os visionários, que são os primeiros adeptos, são os early adopters. Os pragmáticos, que são aqueles que usam só depois que eles veem alguém usando. São as massas iniciais, as primeiras massas. Aí depois tem as massas tardias. E por último, os retardatários, que são aqueles que só vão usar depois que já foi para a banca da promoção. Early adopters são as celebridades, comportamentos de vanguarda. Early masses são os fashion, são os considerados aquelas pessoas que você vê na rua que são fashion. E as massas tardias, que são late masses, são os retardatários e mais tradicionais. Nós temos 3 movimentos na moda, que é Bubble Up, que é de baixo para cima, lembra de up, para cima. Ele sai das ruas, vai para o mercado, e o mercado dá uma tendência, vai para a revista, vai para os conhecedores, e são os formadores de opinião de moda, até a hora que aparece num desfile, que aparece nas lojas caras, por exemplo, de alta costura. O caso dos punks começou assim. Trickle down, gotejamento, que é down, lembra? Up para cima, down para baixo. O trickle down é o mais famoso, começa lá no desfile e vai para a rua. Então ele é exclusivo da alta costura, das estrelas do pop, e depois tem os primeiros adeptos, que são os early adopters, depois vai para a revista, a tendência toma nome, e aí vai para as lojas de departamento, para a classe média, e até então que vai para o público geral massificado da rua. E o trickle down, trickle across, ela é uma tendência que ela acaba sendo pulverizada uniformemente, horizontalmente. Eles chamam até de vírus, acontece ao mesmo tempo em vários lugares, né? Igual aconteceu com o corona, né? Tava na Itália, já estava em São Paulo, já estava na China ao mesmo tempo. E isso é o trickle across. O ano passado, no início do ano, quando estourou o neon, antes do carnaval, tinha celebridade usando no Instagram e tinha estilista colocando na semana de moda. Então ela foi considerada, no começo, uma tendência trickle across, que ela estava sendo usada ao mesmo tempo. Isso é o trickle across, ao mesmo tempo, horizontal. E aí, o que é uma coleção? São produtos do ponto de vista estético e comercial com a mesma data de entrega prevista. O que vocês estão fazendo é uma coleção. A diferença é que ele vai vir num book bonitinho para que todos vejam. O book tem tudo que vai por trás da coleção, quais foram os materiais que foram usados, quais foram os tecidos, quais foram as inspirações para você fazer aquela coleção. Mas a hora que você vê uma coleção na Arara, ela tem que conversar entre si todas as peças. Coleção de selo, coleção de papel de carta, que não é da época de vocês. Não sei, vocês colecionam alguma coisa? Canecas?
Eu adoro colecionar caneca e copo de viagem, essas coisas. Então, cada lugar que eu vou, eu trago um copo. Aí eu acabo colocando para uso, acaba ficando tudo feio, mas o meu sonho é ter uma parede de copo e caneca só de viagem, de lugar que eu visitei. E aí, o que não pode faltar num book? Texto conceito da coleção, um errinho de digitação, tendências, tema e subtema, painel de público-alvo, cartela de cor. Cartela de material, croquis e ficha técnica. Nós vamos ver ficha técnica depois da prova. Ficha técnica, mix de moda, mix de coleção, são as aulas que a gente vai ter depois. E aí, tema de coleção. De acordo com as tendências, ele direciona todo o processo criativo. Tem que ter a alma do designer, tem que ser de acordo com o repertório pessoal e a sensibilidade, porque você não vai escolher um tema que não te agrada. E também precisa conversar com a identidade da marca. É o que eu falei. Todo mundo conhece a Farm, sabe que é extremamente colorida, extremamente florida. A Farm nunca vai lançar uma coleção gótica. Nunca vai lançar uma coleção, por exemplo, que não tenha estampa, que não tenha referência ao que eles são. Por isso que o tema da coleção tem que conversar com o perfil da marca e o perfil do público da marca. E aí onde a gente busca inspiração, repertório pessoal, experiência, filme, viagem, série, música, cultura de diferentes países, grupos de vanguarda, arte, vocação regional. Nessa aula eu até falei do Expedito Celeiro, que é um senhorzinho que faz arte no couro. E aí, painel semântico, que foi o tema da aula passada, ou mood board, que pode ser considerado também painel de humor, são imagens e ideias que passam um conceito que vai ser usado na coleção ou no desenvolvimento de algum produto. Pode ser usado para painel de público-alvo, painel de estilo de vida, que é o lifestyle, e ele tem que ter cor, paleta de cor, textura, forma, detalhes, influência histórica, material. Vocês podem montar o painel com tudo também. E aí, quais são os painéis que a gente viu na aula passada? Painel de tema, de público, painel de ocasião de uso, de estilo de vida. O ocasião de uso, lembrem que era só lugares, é onde a pessoa vai usar aquela roupa. Estilo de vida, painel de cor e matéria-prima, que é as cartelas. E a criação de painel é uma tarefa primordial no trabalho do designer, que dá todo o aparato para construir a coleção, desde a primeira até a última fase. Os painéis são resultado das pesquisas que o designer efetuou antes de iniciar a coleção, por isso que a pesquisa é fundamental, tá, gente? E cada um deles possui uma especificidade que contribuirá para o andamento do trabalho. Então, assim, você quer trabalhar com vários painéis? Fica a seu critério. Cada um tem um processo criativo. Ah, eu só preciso de um painel de tema, não preciso nem de painel de público-alvo. Mas nesse book vocês vão ter que fazer de público-alvo, tá bom? Mas assim, eu normalmente faço painel só de tema da coleção. As inspirações que eu quero para aquela coleção. E aí, toda vez que eu vou desenhar, eu fico olhando para ele para ter certeza de tudo que eu quero colocar naquela coleção para não fugir da inspiração e do espírito que eu quero passar daquela coleção. Aí esse é um painel de público. Shape que a gente viu na aula de hoje, relembrando. E essa é a nossa bibliografia. Certo?